Já imaginou você estar casada desde a faculdade com a mesma pessoa e de repente você recebe uma ligação dizendo que o teu marido morreu em um acidente de avião? É isso que acontece com a nossa personagem de hoje. Oi, eu sou a Sara e eu trago aqui para vocês indicação de livros e resenhas literárias toda semana aqui no canal. Se você gosta desse tipo de livro de suspense, romance, deixa o seu like para o YouTube te recomendar os próximos vídeos. Como eu não gosto de enrolar muito na introdução, vamos começar logo a falar sobre essa história. O livro de hoje é Antes de Partir, do Charlie Donlia, publicado pela editora Faro Editorial. É o primeiro livro de romance do autor, que está acostumado a escrever muito livro de suspense. A gente vai conhecer a história da Abby e do Ben, que é o casal do início do livro, e do Joel também, que vai ser o terceiro elo que vai entrar nessa história. A Abby e o Ben, eles são casados desde a época da faculdade, os dois se amam muito, né? A relação deles é uma relação muito forte, uma ligação muito especial, mas tudo isso é interrompido quando ele sofre um acidente de avião. A companhia aérea conseguiu encontrar alguns pertences de algumas pessoas no mar, né? Então eles fizeram buscas e encontraram algumas bagagens, e ali eles encontram a carteira e um relógio do Ben. Eles vão lá e entregam, e aquilo é meio que a confirmação de que ele realmente morreu, porque se encontraram aqueles objetos tão pessoais é porque ele não sobreviveu. E aí a vida da Abby vira de cabeça para baixo. Ela, que era uma mulher muito bem sucedida, ela tem, né, uma empresa de cosméticos, estava casada com o amor da vida dela, enfim, tudo isso vira de cabeça para baixo. E ela acaba focando todas as energias dela no trabalho, porque para todo lado que ela olha, ela lembra do Ben. Qualquer data especial, ela lembra do Ben. Qualquer pessoa que ela vê na rua, um conhecido, ela já lembra do Ben, porque os dois eram a mesma pessoa, os dois estavam sempre juntos. Lembrar de um sem o outro não era viável. Ela se joga de cabeça no trabalho, e aqui a gente vai ver um pouco da história dela, dos sentimentos dela, de como ela passa por esse luto, como é, quais as sensações, né, o que ela sente. E aqui tem uma passagem bem interessante de quando a Abby descobre que, assim, cara, eu tenho que, se não me engano, já fazia 1 ano que ele tinha morrido. E daí ela percebe que ela precisa seguir com a vida dela. Não que ela vai procurar outra pessoa, mas ela precisa viver. Ela não pode ficar só trabalhando, que aquilo ia fazer mal pra ela. Então ela decide sair com a irmã dela que também é casada. Antes, quando ela era casada com o Ben, ela sempre saía com a irmã dela no final de semana. As duas iam pra um bar, ficavam lá conversando e bebendo drinks, né, por muitas horas. Era uma diversão ali das duas, mesmo as duas sendo casadas, as duas iam se divertir, iam viver. E aí ela decide fazer isso, né? Ela decide convidar a irmã dela pra voltar a fazer isso e ir no bar, beber uns drinks, conversar bastante. Quando ela chega lá, a irmã dela, que é muito palhaça, assim, brincalhona, ela olha pra uma mesa e diz: olha lá, aqueles 2 gatinhos estão olhando pra gente. E a Abby pega e fala: deixa de ser besta, nós somos 2 mulheres casadas. E aí que a ficha dela caiu. Na hora que ela fala isso, ela já para e fica congelada ali pensando: caraca, não, eu não sou mais uma mulher casada, né? A condição dela mudou. Aos poucos, o autor também vai nos apresentando a história do Joel. O Joel tem alguns traumas ali na infância dele, né? O irmãozinho dele acaba morrendo ainda criança, ele se culpa muito por isso, e isso faz com que até a vida adulta dele, ele não encontre um relacionamento, ele não se entrega para novas pessoas, porque ele não acha justo, porque o irmãozinho dele morreu e não teve a chance de viver nada disso, então ele tem esse trauma. E ele apresenta o Joel, apresenta a história do Joel e depois mostra que o Joel vai cruzar os caminhos ali da Abby e os dois vão começar a se gostar. Agora corta para uma terceira narrativa, que é do Ben dentro de uma ilha, tentando achar uma forma de voltar pra Abby. Então a gente vai ter essas 3 narrativas. A Abby sofrendo o luto e depois tentando se reerguer, tentando viver a vida dela. O Joel, que passou por um trauma muito grande na infância e finalmente ele encontra alguém que ele sente que ele pode se entregar. E o Ben tentando voltar, sair daquela ilha e tentando reencontrar a vida dele de novo. Quando eu li a premissa desse livro, a primeira coisa que eu pensei foi no livro Amores
Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Acho que é assim que fala, eu sempre falo errado. Porque a premissa é exatamente a mesma, né? Um casal que tá casado há muitos anos, né? Desde a época da escola. E daí ele sofre um acidente, e depois ele tenta voltar pra ela. E enquanto isso ela tá lá, achando que ele tá morto, encontra um amor, né? Encontra outra pessoa pra viver a vida dela. Mas assim, se vocês leram esse livro, não tem nada a ver, é completamente diferente. Pra ser sincera, eu acho que eu não consegui aproveitar muito a leitura do livro antes de partir, justamente porque eu passei o tempo inteiro comparando ele com o livro da Taylor. É inevitável não fazer essa comparação, porque a premissa, o iniciozinho ali é a mesma, só que a história é completamente diferente. O livro da Taylor, que é o Amores Verdadeiros, foi um livro favoritado pra mim, então eu esperava, no mínimo, gostar muito desse livro aqui, do Charlie. Eu achei que seria uma história parecida, contada de uma forma diferente. Porém, vamos às considerações. Eu não consegui sentir nada quando eu via a Abby sofrendo, tá? Não que eu seja insensível, mas eu acho que o autor não conseguiu entregar aquele sentimento de luto, sabe? Eu senti muito como se ele estivesse dando uma receita de bolo, como se ele estivesse dizendo, ela tá sofrendo porque ela amava muito ele, mostrava uma historinha deles lá no passado, ele foi o amor da vida dela e ela tá sofrendo. Mas tá, e aí não senti aquele luto, não consegui sentir verdade naquele sentimento. Ok, eu sei que ela tá sofrendo, mas agora me entrega esse sofrimento aí dela, eu quero chorar, eu quero sofrer, eu quero sentir o amor dela pelo bem, eu quero sentir a falta que ela tá sentindo. Mas eu não consegui sentir nada, pra mim foi uma receita de bolo, foi um passo a passo ali, de ela tá fazendo isso porque ela gostava dele, pipipi, popopó. Não consegui sentir um sentimento, não consegui chorar, não consegui pensar em nada, enfim. Eu vi muito aqui na escrita dele, desse romance, a escrita do Charlie, escritor de suspense, não a escrita de um escritor de romance. Gosto muito dos livros dele de suspense, mas eu acho que como escritor de romance não rola. Eu acho que ele não conseguiu entregar aquilo que a gente precisa em um livro desses. A mesma coisa eu vi na história do Joel também. Eu não me convenci muito daquela história dele, do trauma que ele sentiu no passado pela morte do irmão, sabe? De novo, é muito a mão do escritor de suspense, não a mão de um escritor de romance. Num suspense, tu não precisa explicar por que o assassino mata. Ele só mata, ele é um assassino e ponto. Não precisa ter explicações. Agora, num livro de romance, a gente precisa entender o porquê que os personagens fazem aquilo e dizer que ele só não se entregava pro amor porque ele se culpava por ter matado o irmão dele na infância. Matado não, assim, foi um acidente que ele se culpava. Então, isso não me deu um motivo, sabe? Tinha que ser mais explorado, tinha que ser mais explicado aquilo tudo. Resumindo, eu acho que ele não conseguiu entregar a carga dramática que esse livro merecia, que essa premissa aqui poderia entregar pra gente. Adoro o Charlie como escritor de suspense, mas como escritor de romance não rolou. Não com esse livro, pelo menos. Eu dei 3,5 estrelas aqui pra ele, não é uma nota ruim pra mim, é uma nota boa de um livro que é bom, mas que não entregou aquilo que ele poderia ter entregado. Antes de finalizar esse vídeo, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso muito saber o que vocês gostam de ver nesse tipo de canal literário. Esse ano eu tô focando muito para crescer esse canal e eu tô trazendo indicações de livros para vocês, listas do mês, livros que eu gostei de ler e todas as resenhas que eu acho que são assim interessantes. Mas eu gostaria de saber de vocês o que vocês gostam de assistir nesse tipo de canal para mim conseguir trazer um conteúdo diferente também. E se você chegou até aqui, deixa a tua curtida e deixa a tua inscrição aqui no canal para o YouTube continuar te recomendando e recomendando para mais pessoas ainda. Eu não vou mais prender vocês por aqui, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, tchau!